vamos passar a palavra para o Afrânio. Oi, pessoal, boa tarde. Nós hoje vamos fazer mais um pedacinho daquele estudo que nós estamos fazendo esse ano sobre as parábolas, né? Nós dividimos aí o estudo das parábolas em 9 grupos. Chegamos ao 7º hoje, que são justamente as parábolas, algumas delas, né, que falam sobre o reino dos céus. Essa é uma expressão que nós vamos notar no Evangelho do nosso Mestre em vários momentos. Então nós selecionamos 4 parábolas sobre o reino dos céus. Vamos ver se a gente consegue falar sobre todas. Opa, deixa eu ligar aqui. Né? Essa gravura aí de Jesus, do barco falando para as pessoas que estão à margem, é porque 3 dessas parábolas ocorreram justamente dessa forma, né? Jesus falando do barco e elas ouvindo na praia. Né? Deve ter sido um momento muito legal. Bom, mas as parábolas que nós vamos estudar são essas 4 aí. 3 delas, vocês podem ver que estão em sequência. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13. O Evangelho de Mateus é o único que trata dessas 3 parábolas aí. Tesouro escondido, pérola e rede. Todas elas falam sobre o reino dos céus. Não são as únicas. Existem outras parábolas que falam sobre o reino dos céus. As escolhidas para o nosso estudo de hoje são essas 3 aí. O festim das bodas ou grande ceia também é uma parábola descrita por Mateus, mas aí Lucas também faz referência a ela no capítulo 14. Mateus no 22, Lucas no 14. 2 momentos diferentes. Capítulo 13, início do ministério de Jesus. Capítulo 22 de Mateus, já é o finalzinho do ministério de Jesus. É a última semana, Jesus está prestes a ser crucificado. Mas os ensinamentos sobre o reino dos céus são muito interessantes. A primeira coisa é saber o que é o reino dos céus, né? Essa expressão, ela vem sendo utilizada pelos diversos evangelistas, porque essas parábolas são predominantes em Mateus, mas os outros evangelistas também falam na expressão, em outras parábolas. Vem sendo utilizada, né, como expressão que significa também o reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus, seria a mesma coisa. Né? Eles usam assim como se fossem expressões sinônimas. É bom que a gente saiba aqui que essa expressão reino dos céus, ela tem diversas concepções. Antes mesmo de Jesus, já se falava em vários céus. Né? O que era para os antigos os céus? O céu é um lugar lá no alto, destinado à moradia dos eleitos de Deus, que lá passam a eternidade em beatífica contemplação. Então, antes de Jesus, mesmo antes dele, essa era a concepção de céu. Né? Essa ideia de que quando nós morremos, nós vamos para um lugar onde vamos ficar em permanente tranquilidade. Isso se reflete até na nossa cultura. Nós vemos isso na nossa cultura. Muita gente, inclusive de religiões cristãs, ainda acham que vai ser assim. O dia que a gente morrer, a gente vai para uma região, né? Se formos bons, quando estamos vivos, nós vamos então para uma região boa, tranquila, só gramados lindos, pássaros maravilhosos, animais cantando, né? Os pássaros cantando, só animais mansinhos, lagos, um lugar maravilhoso, rede para quem gosta de rede para a gente descansar, não é isso? Então é isso que a gente, isso aí se enraizou, né? Desde a antiguidade, para vocês perceberem, né, como nós trazemos isso de nós, como nós aceitamos isso com facilidade. Nós estamos muito mais próximos do início da nossa caminhada do que do final da nossa caminhada.
Se nós estivéssemos mais próximos do final da nossa caminhada, a gente já rejeitaria essa ideia. Não, não é possível que a gente vá ficar num lugar desse, que Deus tenha criado todos nós para ficarmos ociosos, né, numa região como essa. Mas essa é a ideia que vem da antiguidade, e que isso ainda está incrustado aí dentro de nós, né? Então essa é a ideia. Antigamente também achavam-se que os céus eram uma substância sólida, transparente, dispostos em esferas concêntricas. A Terra seria o centro dessas esferas, né? Então é como se fosse uma cúpula de vidro que existia sobre nós. Essas cúpulas seriam superpostas, né, umas às outras, né, e essa era a ideia antiga dele. Havia 7 céus, né? Havia 7 céus, concepção dos antigos. O 7º céu era realmente o melhor deles, era aquele em que nós tínhamos a maior realização, nos sentimos mais felizes, né? Tem até uma revista aí da época de muita gente aqui, chamada 7º Céu. Eu sempre falo nisso porque eu ainda tenho exemplares dessa revista guardados. Qualquer dia desse eu vou trazer para vocês verem aí. Uma dessas revistas eram revistas que pegavam aquelas histórias românticas do cinema, né? Fotografavam as histórias. O Luiz Eduardo não é dessa época, não deve nem saber como é que é isso, né? Mas então eram fotografias do filme, e aí eles dispunham as fotografias na página, colocavam lá os diálogos. Ora, era um barato ler aquele negócio, eu gostava de ler, tá? O pessoal eram os românticos, né? Não, mas eu sou. Aliás, mas você sabe que eu sou romântico, né? Sou romântico, né? Quando não estou estressado, né? Quando não estou estressado. Mas acho que todo mundo é mais ou menos assim. A gente é romântico quando não está estressado, tá? Mas eu sempre gostei muito de cinema, então, na verdade, não cheguei a alcançar essas revistas na banca, né? Mas meu pai tem a mania de guardar tudo, é uma coisa que eu herdei dele. Então, ele guardou e eu guardei dele. Pronto, agora está comigo, né? E vamos ver se os meus filhos vão herdar também do mesmo jeito. O 7º céu. Aliás, Márcio está falando aí que eu estou cheio de bagulho lá em casa, preciso dar um destino naquilo. Bom, então, o Ptolomeu, que é um célebre astrônomo da antiguidade, já achava que não eram só 7 céus, eram 11, né? Os muçulmanos acham que é 9. Para nós espíritas, né, nós podemos achar que essas reflexões todas aí não fazem muito sentido, mas se vocês forem ler esse livro aqui, ó, As 7 Esferas da Terra, esse livro não é nada demais, do Mário Frigeri. Ele apenas sintetiza os ensinos de André Luiz. E vocês vão ver que existem 7 esferas, ele fala aqui que existem 7 esferas espirituais na Terra. Existem 2 esferas subcrostais, que é o abismo e as trevas, que são aquelas esferas de maior sofrimento, que para os antigos seriam denominadas de inferno, né? Quer dizer, subcrostais, estariam abaixo da crosta. Existe a 3ª esfera, que é que nós estamos encarnados, que é a Terra, mas também está contemplada com vários espíritos. Existem esferas que estão acima da Terra, vibratoriamente falando, o umbral é a primeira delas, depois a esfera da arte, a esfera do amor e a esfera mais elevada, que é a da união divina, que seria a 7ª esfera, seria a mais elevada de todas. Nós estamos muito longe. Então nós estamos na crosta ainda, né? Ansiando para ir para nosso lar, que é a esfera que está no umbral, né? Nosso lar está no umbral. Então a gente às vezes fica pensando assim, eu não quero ir para o umbral quando desencarnar não, mas nosso lar está no umbral, né? É que o umbral tem várias regiões. Então a gente tem que se esforçar, né, para ser o melhor possível. De repente a gente consegue ir para uma esfera de arte e cultura, que é a 5ª esfera, né? Então é isso. A revelação espírita eu achei interessante porque ela bate com essas ideias de céus aí dos antigos, né? Bom, essa história de reino dos céus, a gente vai estudando e vai percebendo que nem sempre a expressão, embora sinônima de reino de Deus, ela tem o mesmo significado. Então nós vamos ver que tem um sentido objetivo e tem um sentido subjetivo. Às vezes a expressão é usada no sentido objetivo, né? Que é aquele sentido de que nós temos
um outro mundo, um mundo espiritual para onde nós vamos, né? Ou então existem outros mundos materiais para onde nós vamos. Nós íamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que diz lá, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Essa expressão, há muitas moradas na casa de meu pai, ela pode ser entendida dessa forma. Quer dizer, uma das moradas é o mundo espiritual, essas esferas espirituais que nós estamos falando, né? O umbral, a crosta, porque também na crosta nós temos vários espíritos, né? Nós temos as trevas, temos o abismo, a esfera da arte, a esfera do amor. Bom, então nós temos várias esferas espirituais, várias moradas na casa de meu pai. Como também podemos entender como os vários mundos, como está lá no Evangelho. Mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, não é verdade? Então tudo isso aí é o sentido objetivo da expressão reino dos céus. Vocês vão ver que algumas parábolas, Jesus encaminha o nosso raciocínio e a gente chega à conclusão que o reino dos céus, naquela parábola, tem esse sentido objetivo. Em outras parábolas, o sentido não é este. O sentido é subjetivo, né? É aquele sentido de paz interior, de sentimento do dever cumprido, coração sereno, paz íntima, equilíbrio, fé, fraternidade. Esse sentido subjetivo é que nós também precisamos conquistar, né? Então a expressão reino dos céus, toda vez que nós lermos uma parábola de Jesus, e a grande maioria delas, Jesus quer nos exemplificar o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a... né? Então ele está sempre criando novos exemplos de como é o reino dos céus, né? Nós temos que saber, então, em cada parábola, que ele pode estar se referindo ao aspecto objetivo, né? Como pode estar se referindo ao aspecto subjetivo. Então, as parábolas de hoje são essas aí: tesouro escondido, pérola e rede. Estão narradas no capítulo 13, como nós já vimos lá no início. Essas parábolas foram ensinadas em novembro de 28. Né? Novembro de 28. Em Cafarnaum, mais exatamente no lago de Genezaré. Né? Seguindo lá a ideia da semana passada, da Jaqueline, né? Onde foi que a parábola foi proferida então? Então foi lá em Cafarnaum, Jesus dentro da barca, falando para as pessoas. Quem estava presente? Todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus ali nas margens do lago, né? Olha como é que diz o texto evangélico, está em amarelo. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Não da casa dele, evidentemente, porque a gente sabe que Jesus não tinha uma casa. Jesus pernoitava normalmente na casa de Pedro, né? Sentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e o povo todo ficou de pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo... E aí Jesus começa a falar sobre várias parábolas, todas falando sobre o reino dos céus. Parábola do semeador, trigo e do joio, grão de mostarda, fermento, joio, e essas que nós vamos estudar hoje, essas três: tesouro escondido, da pérola e a rede, né? São essas parábolas aí que nós vamos estudar hoje. Essas outras ali já foram estudadas anteriormente, né? Em outros encontros que nós tivemos aqui com vocês, né? Então é isso, né? Bacana, né? Aquelas grandes multidões ali não se compara, evidentemente, com a vinda do presidente Vargas cheia, né? Nas manifestações de junho. Grandes multidões naquela época, Cafarnaum, uma cidade pequena, sei lá, algumas centenas de pessoas, né? Era uma grande multidão. Para a época, era uma grande multidão. Bom, essas três parábolas que nós vamos ver são três exemplos que Jesus coloca de como é o reino dos céus. Três exemplos. Primeiro exemplo, vocês vão ver que elas são bem curtinhas, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado por um homem que o escondeu. E, levado por sua alegria, foi vender tudo o que possuía
e comprou aquele campo. Então vejam só, a parábola é só isso. É só um versículo, 44. Né? Então o reino de Deus é semelhante a uma pessoa, né, que cavou, achou um tesouro, viu que o tesouro tinha um valor incalculável e foi comprar a terra onde ele achou o tesouro. Aí a gente vai pesquisando a respeito disso. Isso é uma gravura de Rembrandt, um grande pintor, né, sobre esta parábola, né, retratando lá o sujeito que cavou e achou o grande tesouro. Vocês podem ver ali embaixo uns vasos ali, né, que são justamente o tesouro que foi encontrado. Bom, esta parábola e as outras duas que nós vamos ver também só aparecem em Mateus. Então, o sujeito, ele acha o tesouro num campo que não lhe pertence. Naquela época, era comum esconder esses tesouros em moedas de ouro, prata ou bronze, a fim de evitar furtos. Não existiam bancos, evidentemente, as pessoas escondiam os seus pertences, né, os seus valores, normalmente em locais onde admitiam que não seriam encontrados. Quando ocorria o falecimento do dono, ali ficava enterrado, até que um acaso feliz o fazia passar para outras mãos. Então o sujeito morria, né, alguém ia lá, cavava, achava e imediatamente comprava a terra daquele falecido, né, para que ele pudesse ficar com o tesouro. Na época de Jesus, muitos tinham a mania de procurar tesouros enterrados. Se bobear, no dia de hoje ainda tem. O homem que descobre o tesouro tem inicialmente uma alegria irreprimível, que o faz sair apressado para vender tudo que possui, móveis, roupas, pratas, etc., e com apurado vai comprar o terreno. Uma vez proprietário, a lei israelita da época reconhecia ao dono do campo a propriedade do solo e do subsolo, podia apanhar legalmente o tesouro para si. Quer dizer, ele não pegava as peças do tesouro e vendia. Ele vendia o que era seu, para não despertar suspeitas, e comprava a terra. E aí ele ia pegar o tesouro que tinha encontrado. A lição, portanto, ressalta o fato de alguém ter descoberto algo tão precioso que compensa o desfazer-se de tudo que possui para adquirir com qualquer sacrifício o tesouro descoberto. Né? Bom, aí nós podemos trazer a interpretação dessa parábola para nós. Né? A partir do momento que nós nos tornamos cristãos, porque a parábola foi dita por Jesus, né? Então, em primeiro lugar, ela direciona-se a todos os cristãos. Então, quem se torna realmente cristão, que tem o conhecimento da verdade que Jesus vinha trazer para nós, tinha diante de si algo tão precioso que valia a pena deixar todos os seus bens para trás para se dedicar integralmente a estas ideias professadas por Jesus. Essa é a ideia, né? A interpretação comum é que o tesouro representa o conhecimento da doutrina cristã. E o reino dos céus é o céu do outro mundo, aquele céu em que as almas ficam o resto da eternidade, a tocar harpa em cima das nuvens. É aquele céu inicial que nós vimos. Né? A parábola do tesouro escondido é uma bem conhecida parábola de Jesus. Ela ilustra o grande valor do reino dos céus. Então aí, a ideia para nós espíritas é a mesma. A partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, que nós passamos a ter este patrimônio do conhecimento, que sabemos que existe um mundo espiritual, que nós precisamos evoluir, que além deste mundo que nos encontramos, planeta Terra, mundo de expiações e provas, nós temos que evoluir para passarmos depois a habitarmos mundos de regeneração e assim continuarmos o nosso progresso espiritual. Quer dizer, isso faz com que a gente tenha estímulos para romper com o nosso passado de erros, às vezes não nessa passado de erros, não nesta encarnação, mas certamente em encarnações passadas, porque nós não estamos encarnados aqui por acaso, né? Todos nós sabemos que somos espíritos devedores, que nós estamos aqui lutando contra nós mesmos. Essa é a nossa grande luta, né? Nós nos vencermos a nós mesmos, nós conseguimos domar as nossas más inclinações, domarmos o nosso egoísmo, domarmos o nosso orgulho. Quando nós nos apercebemos de tudo isso, passa a fazer sentido, passa a valer a pena a gente se dedicar
a causa espírita, né? Que é também a causa cristã. E aí nós vamos percebendo que nós estamos mudando, que nós encontramos um grande tesouro. A doutrina espírita é um grande tesouro para todos nós. E esse tesouro faz valer a pena nós abrirmos mão de várias manifestações de posse material que nós tínhamos no passado. Hoje nós somos capazes de atitudes, né? Falo por mim, mas talvez muitos de vocês possam falar por vocês mesmos, né? Que nós não éramos capazes de ter antes da doutrina espírita, antes de conhecermos a doutrina espírita, né? Me julgo melhor do que era, por exemplo, na minha infância, na minha juventude, né? Que não tinha esclarecimento da doutrina espírita. Se bem que eu conheci a doutrina espírita muito jovem, né? Mas quantas pessoas não passam por esse mesmo processo, né? Então é isso. Essa é a primeira parábola, a do tesouro escondido. Jesus aí, portanto, está enfocando o reino dos céus naquele sentido objetivo que nós falamos. O segundo exemplo é a outra parábola, também pequenininha, também um versículo só. O reino dos céus, aliás, são dois, né? É também semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou, né? Nós sabemos que a pérola, ela se forma na ostra, né? A partir de um grãozinho de areia que se deposita dentro da ostra, né? E a ostra vai cobrindo o grãozinho de areia com uma substância, né, que vai formando a pérola, né? O início, então, da pérola é o grãozinho de areia. Então, o comerciante, né, se defrontou com isso, uma pérola maravilhosa, e ele resolveu vender tudo que tinha para ficar com a pérola, para comprar a pérola, né? Trata-se de um comerciante de pérolas que viaja procurando belos espécimes. Encontrando um de alto valor, vende tudo que possuía para adquiri-la. A parábola da pérola também ilustra o grande valor do reino dos céus, né? Esse aí é um quadro também famoso, né, sobre o sujeito que acha a pérola. Eu esqueci o nome do autor agora. Essa parábola geralmente é interpretada como uma ilustração do grande valor do reino de Deus, pois pérola naquela época tinha um valor muito maior do que o atual. E, portanto, tem um tema semelhante à parábola do tesouro. A pérola é um tesouro, né? Hoje nós temos até um processo de se achar pérola, né? As pessoas, as jovens nadadores que mergulham até altas profundidades para achar pérolas e tudo mais. A pérola de grande valor seria o negócio da vida do homem. Porém, os que não acreditam no reino dos céus, o suficiente para apostar seu futuro nela, não seriam dignos do reino. Então, mesmo sentido aí da parábola do tesouro, né? A pérola em si é uma joia bela e singular, formada através do sofrimento no interior de uma ostra, ao contrário das pedras preciosas, que precisam ser cortadas e polidas para revelar sua claridade e beleza. A pérola já é perfeita ao sair da ostra. É aí uma referência interessante, né? Porque, embora a pérola seja uma pedra preciosa, ela é uma pedra preciosa desde o momento em que ela é encontrada. Ela não precisa ser lapidada, ela não precisa ser polida. Ela é uma pedra preciosa logo que sai da ostra. Enquanto que as outras pedras preciosas, né, a pepita de ouro, o diamante, tem que ser trabalhada pelo artesão, pelo ourives, para que possa, né, ter o valor, né? Então é um sentido também que a gente pode dar. Por que Jesus escolheu pérola? Por que ele não colocou uma outra pedra preciosa? Por que ele foi falar da pérola, né? Para mostrar o grande valor que a pérola tinha naquela época. Terceiro exemplo, finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E depois de cheia, os pescadores a puxaram para a praia. E sentados, colocaram os bons nas vasilhas, mas julgaram fora os ruins. Assim será o fim do ciclo.
Sairão os mensageiros e separarão os maus do meio dos justos, e o lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, vamos primeiro ficar naqueles até o 48, né? Quer dizer, uma pescaria, né? A pesca aqui, nós vamos ver, é uma pesca de arrastão, né? O arrastão é uma rede que pode variar de 4 metros a 50 metros, tá ali, ó, né? A extensão dela de 4 metros a 50 metros, largura de 2 a 3 metros, quer dizer, ela em pé, ela tem 2 a 3 metros, em cima ela tem cortiça para ficar boiando, e embaixo ela tem chumbo, né? Para que ela possa ir para o fundo do mar. Então, dessa forma, a pesca de arrastão é assim, né? Os pescadores vão arrastando tudo que tem naquele pedaço em que eles estão pescando. E ali vai pescar peixe bom, peixe ruim, peixe pequeno, peixe grande. Depois tem a seleção, né? Depois que pesca tudo, tem a seleção. Os grandes barcos pescam dessa forma, né? Às vezes nós mesmos pescamos dessa forma, até de pé, né? Passando a rede numa parte menos profunda do mar. Então é isso. A ideia de Jesus aí, essa rede era a rede de arrastão. A palavra utilizada no grego, diz o Torres Pastorino, é a palavra utilizada para rede de arrastão. Então, nesse arrastão, vem todas as espécies de peixe, bons e maus, grandes, pequenos. Ao chegar a rede à margem, os pescadores fazem a seleção. Os maus são restituídos ao mar. Então, isso já nos dá uma clara alusão ao que muitas pessoas falam. Está chegando o dia do juízo final. O dia do juízo final seria esse dia, então, em que vai separar o joio do trigo, os bons dos maus, né? Os bons dos maus. Isso seria o fim do mundo, esse finalzinho ali da parábola, né? Significaria o fim do mundo? Significaria o fim do ciclo de uma vida? O que significaria isso? Para nós espíritas, nós sabemos, pelas leituras das obras básicas da doutrina, que o nosso planeta ele não está destinado a desaparecer num cataclisma, né? Nós estamos, pelo menos não agora, nós ainda somos mundos de expiações e provas. Nosso planeta ainda vai progredir para mundo de regeneração, ainda vai progredir para mundos mais aperfeiçoados, até chegarmos aos mundos divinos, né? Então, nós ainda temos uma trajetória pela frente. Nosso planeta, do ponto de vista material, ainda tem uma trajetória pela frente. Então, essa separação do joio e do trigo, essa separação dos bons e dos maus, nós podemos entendê-la como o fim do ciclo que nós estamos passando agora. Nós estamos deixando de ser mundos de expiações e provas para nos transformarmos em mundo de regeneração. Isso já está acontecendo desde o início do século XX, final do século XIX. E vai se prolongar até quando? Não sabemos. A gente pode arriscar aí qualquer data. Podemos dizer que vai ser até o ano 2065, como eu já ouvi falar, né? Pode ser até o ano 2100, a gente não sabe. Vai depender da rapidez com que esta seleção de bons e maus estiver sendo feita. Então, quando Jesus fala lá naquele finalzinho lá, né? Assim será no fim do ciclo. Sairão os mensageiros e separarão os maus do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. A fornalha de fogo, nós entendemos como sendo um mundo menos evoluído do que o que nós estamos hoje, né? Porque se nós vamos para o mundo de regeneração, aqueles que não conseguirem acompanhar o mundo de regeneração irão para um mundo menos evoluído. Talvez um mundo de expiações e provas no início da sua trajetória de mundo de expiações e provas, passando pelas dificuldades próprias de um mundo que está se iniciando ainda como mundo de expiações e provas, né? Então é isso. O que Jesus quer nos passar é que esse processo de seleção, ele ocorre
ao fim do ciclo. E a doutrina espírita vem, então, ao nosso encontro, dizer que o fim do ciclo é essa passagem de uma categoria de mundo para outra categoria de mundo. É isso que a mensagem quer nos dizer. Então, o reino dos céus é isso, é como se fosse uma rede. Essa rede foi lançada e está separando uns dos outros. O joio do trigo, o peixe bom do peixe mau. O peixe bom vai continuar no planeta, numa nova fase do planeta, que é o mundo, no novo ciclo, que é o mundo de regeneração. É isso que nós podemos entender. Então, a cada fim de um ciclo da Terra, é feita uma triagem e os bons e maus são separados pelas próprias vibrações pessoais de cada um. É uma questão de densidade vibratória. O sujeito que continuar com a sua densidade vibratória muito pesada, ele não vai mais conseguir ficar aqui no planeta, então vai ter que ir para um outro planeta. Como aconteceu com os capelinos, que não conseguiram mais ficar em Capela e vieram para o planeta Terra. Aí vamos ter os exilados do planeta Terra, lá em outro mundo. Conclusão de Jesus. Entendeste todas estas coisas? Perguntou para o povo que estava lá ouvindo ele na... Aí todos disseram, entendemos. Então acrescentou, por isso todo escriba experimentado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Tendo Jesus concluído estas parábolas, partiu dali. Saiu, portanto, do barco, ou não sei se saiu do barco e foi andando, ou se foi navegando no barco, não sabemos. O Mateus não falou, Mateus não falou, então a gente não sabe, mas Jesus então partiu dali. Vamos ver como é que é isso aí. Falou em escriba, O escriba, a gente está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que é uma pessoa de grande conhecimento da lei, É um estudante com experiência pessoal, é uma pessoa que estuda, mas com experiência. Então significa que todo escriba, experimentado no reino dos céus, que tenha conseguido alcançar o estado de paz interior, olha aí, Jesus aí já passou para o reino dos céus no sentido subjetivo. Paz interior é semelhante a um pai de família. O que é um pai de família? Pai de família é uma pessoa responsável, que tem uma mentalidade amadurecida, Então é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro, o tesouro do pai de família é o conhecimento, é a experiência que ele adquiriu ao longo da sua vida, coisas novas e velhas. Quer dizer, a sua sabedoria, a antiga e a atual. Então é isso que Jesus quer passar para nós nesta parábola. Rapidamente, então, vamos falar da parábola do festim das bodas. Essa parábola é mais conhecida de nós porque ela está, inclusive, narrada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz lá Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, transcrevendo a parábola, dizendo então que essa parábola ela foi narrada 2 anos depois. Aquela primeira foi de 28, novembro de 28. Essa é em abril de 30, na semana da crucificação de Jesus. Jesus vai ser crucificado em abril de 30. Então, diz lá Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados são porcos nutridos, tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou-se de cólera, E, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, o festim das bodas está preparado,
Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamais para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida um rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Né? Então isso está em Mateus 22, versículos 1 a 14, mais capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí fica mais fácil, porque Kardec comenta, né? Uma história assim que, se nós não tivermos o socorro de Kardec, fica difícil a gente entender, né? Porque o rei manda convidar as pessoas, os convidados não aceitam o convite, ele renova o convite com os servos são pegos, são sacrificados, o rei manda matar todo mundo. Então um negócio assim, meio esquisito, né? Mas Kardec vem esclarecer para nós, né? Mais uma vez, estamos vendo aí a ideia de reino dos céus no sentido de vida espiritual. Então, vamos ver aí, os primeiros convidados são os hebreus. Então, se a gente lembrar que realmente a mensagem de Deus primeiro veio para os hebreus, né? E nós lembrarmos então que os enviados do rei, os enviados de Deus, são os profetas, e que muitos profetas foram sacrificados, não tiveram crédito diante dos hebreus, dentre eles o próprio Jesus, né? Jesus, apesar de profeta, ele não teve o crédito dos seus, vamos dizer assim, dos seus conterrâneos, e acabou sacrificado também. Então, os enviados do rei foram sacrificados. Os convidados que se escusaram, né, quer dizer, aqueles que não sacrificaram os enviados do rei, mas se retiraram para o interior, pretextando irem cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Isso é Kardec explicando para nós. Está lá no Evangelho. Quem quiser, vai lá no capítulo 18, vai ver o detalhamento dessa exposição aí. Né? Então, vamos entendendo que o rei é Deus, que mandou a mensagem dele. Mandou a mensagem dele através dos hebreus. Foram os primeiros a consagrarem a ideia do Deus único. Né? Mas os hebreus, eles acabaram dando uma visão muito materialista à doutrina que tinham recebido, né? E aí o que acontece? Deus manda Jesus, o profeta, envia o profeta, é o enviado do rei, né? E as pessoas, os hebreus, sacrificam o enviado do rei, sacrificam o profeta, como outros profetas também foram sacrificados, como João Batista, por exemplo, foi sacrificado também, né? Aqueles que não participam dos sacrifícios não se interessam pela mensagem que tinha sido dada por Jesus. E aí, então, né, ter a túnica nupcial, né, significa ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espiritismo, segundo o Espírito. Então, ter a túnica nupcial significa nós nos prepararmos para o reino dos céus. Significa nós termos méritos, trabalharmos o nosso amadurecimento espiritual para que a gente possa entrar no reino dos céus. Então vejam que aí a parábola passa a ter um sentido. Mas Kardec não se conforma em dar um sentido à parábola. Ele quer que nós, espíritas, aproveitemos ainda mais a parábola. E aí ele vem nos mostrar que não é fácil entrar no reino dos céus. Né? Essa é a primeira conclusão que Kardec faz nesse capítulo 18. Ele nos diz, né, transcrevendo Jesus, o Evangelho, né?
Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Né? E estreita da salvação, porque grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que queira transpor para vencer suas más tendências. Então, conquistar a túnica nupcial não é tarefa fácil. Nós que estamos aqui vivendo neste mundo atual, onde as facilidades materiais são cada vez maiores, né? A gente pode se lembrar aí, muitos de nós aí na faixa dos 50 anos, viveu uma infância que nossos filhos, nossos netos hoje não vivem. Né? Minha família eu só fui conhecer um aparelho chamado televisão quando eu já estava com mais de 10 anos, sei lá. Né? Porque era muito caro comprar televisão. Geladeira já tínhamos, né? Um modelo simples, mas tínhamos. Então, muita coisa que hoje é normal, obrigatório em todas as casas, naquela época não tínhamos. Ar-condicionado, por exemplo, está nos refrescando aqui nesse momento, naquela época nem pensar em ar-condicionado. Né? Era um bom ventilador e olhe lá, né? Quando podia ter ventilador. Então as coisas materiais, vocês vão dizer assim, a Fran está velho pra caramba, hein, rapaz? Né? Devem estar pensando isso. Mas olha, não estou tão velho assim não, gente. Isso aí, 50 anos atrás era assim. Né? Lá para a década de 60, tem gente aqui da década de 60. Até o Marcos é da década de 60. Pô. Né? E o Marcos. Então, todo mundo começa a olhar um para o outro. Né? Todo mundo começa a negar a idade. Mas é verdade. É isso aí. Então, hoje em dia, nós temos facilidades que dificultam, fazem com que a porta larga se torne muito mais acessível. Outro dia nós estávamos lendo um texto, né, justamente sobre a riqueza e a pobreza, né, onde o autor espiritual justamente falava isso, né, da dificuldade da riqueza. A riqueza é uma prova mais desafiadora do que a pobreza, porque a riqueza nos coloca à disposição todas as facilidades, e a tentação se torna maior, portanto, e dessa forma nós deixamos muitas vezes de aproveitar as oportunidades que temos pela frente. Então a porta larga é a porta, portanto, que nós temos que tomar cuidado, porque ela nos dificulta ter a túnica espiritual. Quer dizer, essa condição espiritual melhor que nos vai possibilitar entrar no reino dos céus, chegar ao mundo espiritual naquele lugar que a gente gostaria, não aquele lugar de descanso eterno, mas aquele lugar onde a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, onde a gente possa reencontrar os nossos afetos que nos precederam, onde nós podemos aguardar os nossos afetos que ficam aqui e que vão retornar para lá um dia. É isso que a gente quer, né? É isso que nos alenta, esse é o aspecto consolador da doutrina. Né? Quando a gente recebe notícias de companheiros nossos que já voltaram para o mundo espiritual, dizendo as experiências que tiveram no mundo espiritual, isso dá para nós uma grande alegria, né? Dá uma grande esperança de que um dia a gente possa também fazer jus àquelas situações, muitas vezes felizes, em que se encontram os nossos irmãos. A Irani, a Lia já falou isso aqui numa reunião, mas vou repetir porque talvez muita gente não tenha pego. A Irani era uma trabalhadora da casa, porque no mundo espiritual ela continua trabalhando. Né? Mas ela tinha um pique para o trabalho invejável. E dentre as diversas coisas que ela fazia pela casa espírita e fazia bem, ela fazia um cachorro quente que, caramba, né? A gente estava aqui na sexta-feira fazendo a palestra, participando do estudo, ouvindo o estudo, e aí começava a subir o cheirinho do cachorro quente. Eu sabia que era a Irani que estava lá na cozinha fazendo cachorro quente. Né? E a Irani sempre com um sorriso lindo para a gente, sempre fraterna, né? Sempre nos abraçando, uma pessoa super bondosa. Pois bem, a Irani veio numa reunião mediúnica e começou dizendo assim: olha pessoal, vim aqui para dizer para vocês que morrer não dói. Né? Essas eram as expressões dela. Né? Morrer não dói. Né? Aí ela começa a narrar como é que foi o desencarne dela.
ela deitou para dormir e começou a ler um desses livros pequenos aí do Emmanuel, né? Aí de repente adormeceu. Adormeceu, quando acordou, estava do lado dela um companheiro nosso da casa também, já desencarnado, como é que é o nome do médico? O Frederico, né? Também companheiro, trabalhador da casa, Frederico, que desencarnou antes dela, desencarnou com um problema cardíaco, né? E aí quando ela abre os olhos, ela disse que olhou e viu o Frederico do lado dela. Aí ela falou para o Frederico assim: Frederico, o que você está fazendo na minha casa, Frederico? Aí o Frederico disse para ela: você que está na minha casa. Aí ela compreendeu que tinha desencarnado. Entendeu? Ele perguntou assim: você que está na minha casa, entendeu? Né? Aí ela percebeu que tinha desencarnado. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ter essas histórias, a gente se sente estimulado a prosseguir trabalhando na esteira desses trabalhadores da casa, na esteira desses trabalhadores que se dedicaram realmente à causa espírita e que puderam adquirir, então, a túnica nupcial, que nada mais é que esses créditos espirituais que vão nos possibilitar ter uma vida espiritual melhor no mundo espiritual. Né? Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. De que serve lhes chamarem mestre ou senhor, se não seguem os preceitos? Né? Não basta dizer assim, eu sou espírita. Não vai adiantar nada. Né? Não é como na vida material, que muitas vezes você chega e diz assim, eu sou o doutor fulano de tal. Né? Pronto. Aí as portas muitas vezes se abrem. Basta você dizer quem é, que as portas muitas vezes se abrem. Na vida material é assim, muitas vezes, né? Está aqui, ó, está aqui a minha credencial, está aqui, eu sou fulano de tal. Eu sou o doutor fulano de tal. No mundo espiritual não é assim. Né? A gente tem que ter a túnica nupcial, a gente tem que ter créditos espirituais. Né? Não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. A gente tem que trabalhar para isso. É isso que Kardec quer dizer para nós. Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Aí é Kardec falando, né? Será que a pessoa que se diz cristã, mas que não é capaz de sacrificar seu orgulho, seu egoísmo, a sua cupidez, as suas paixões, será que é verdadeiramente cristão? É o que Kardec está colocando. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Quer dizer, as pessoas passam o tempo todo orando, mas não há nenhuma transformação exterior. Né? A gente não consegue mostrar a nossa mudança? Kardec mesmo responde, não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Né? Em vão dirão eles, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios. Que caluniais vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Então é isso, meus irmãos. Então, esta é a mensagem aí de Kardec para nós. Caberia a gente falar um pouquinho aí também sobre a lição para nós espíritos, mas a gente já está em cima da hora, não quero me prolongar muito, né? Mas Kardec aí aproveita também para dar uma puxadinha na nossa orelha aí, né? De que para nós espíritas é que se aplica mesmo essas lições. E vai particularizar isso para os médiuns, né? Para os médiuns. E quando a gente fala, a gente sabe, né? Aí os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são. Quer dizer, se o sujeito é médium, tem esta convicção do mundo espiritual, né? E recebe essas comunicações e ainda assim não transforma o seu comportamento, é mais responsável ainda. Então é isso. A porta estreita para nós médiuns pode ser resumida a 2 compromissos principais. Não cobrar, não usar a faculdade em benefício próprio. O dom mediúnico é dado para servir.
Quanto mais atende a este objetivo, mais potente fica. Bom, o médio que não serve a seu semelhante é ferramenta inútil. Pelas obras, que são os frutos, se reconhece o cristão. Vou encerrar, então, com essa passagem aqui do Chico, que está narrada no livro do Marcel Souto Maior. O exemplo de Chico. Vou acender aqui a luz do... Certa feita, cientistas russos se candidataram a estudar o fenômeno mineiro. O Chico, né? Chico Xavier. Eles fizeram uma proposta ao Chico. Ele submeteria a 6 meses de testes em Moscou e receberia em troca 300 contos de réis. O jovem ficou tentado. O Chico ainda era bem jovem, né? O dinheiro era suficiente para construir 50 casas populares. Uma fortuna para quem ainda estava às voltas com a primeira das 8 prestações de um novo chapéu. Emmanuel entrou em cena e quebrou as ilusões do candidato a cobaia. Se quiser, pode ir. Eu fico, disse o Emmanuel para o Chico. Chico precisava ter cuidado. A tal harpa melodiosa, citada por sua mãe, poderia enferrujar se ele cedesse à ambição ou ao orgulho. Para evitar o perigo, começou a castigar o próprio ego com golpes diários e contundentes. A autoflagelação partia de um pressuposto simples. Ele não era nada. Os benfeitores espirituais eram tudo e um pouco mais. O segredo do sucesso: abrir mão de si mesmo. Aquele que quiser ser o maior, que se faça o servidor de todos. Lia o Evangelho e acatava. Em sua campanha anti-vaidade, Chico criou ao longo da vida alguns slogans para se defender dos elogios. Sou apenas Cisco Xavier, era um deles. Ele fazia questão de proclamar a própria absoluta insignificância. Afinal de contas, era um servidor quase inútil da doutrina espírita. O mais pequenino de todos, um nada, mais imperfeito que os outros. A lista de metáforas autodepreciativas cresceria a cada ano. Chico se apresentaria como um graveto que se confunde com um pó, um animal em serviço, uma besta encarregada de transportar documentos dos espíritos, uma tomada entre 2 mundos. Nenhuma das frases de efeito afastava os devotos e os bajuladores. Um dia, diante de uma mulher quase de joelhos a seus pés, ele apelou: não me elogie assim. É desconcertante. Não passo de um verme no mundo. No mesmo instante ouviu a voz de Emmanuel: não insulte o verme. Ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão. Daí em diante, Chico preferiu se definir de vez em quando como subverme. Para os admiradores, tanta humildade era mais uma prova de santidade. Para os adversários, era pura demagogia, vaidade. Né? Então, meus irmãos, só para refletirmos aí, né, na dificuldade que é realmente cumprirmos exatamente como o Evangelho nos prescreve, né, como nos comportarmos como cristãos, como espíritas, como médiuns. O que é abrirmos mão do egoísmo, abrirmos mão do orgulho, que são as 2 piores chagas que nos atingem a toda a humanidade, né? Apenas esse exemplo do Chico serve para mostrar como nós ainda temos que trilhar caminhos para que possamos alcançar uma situação espiritual semelhante à que o Chico já tinha. Chico já é um espírito mais evoluído. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ele já é um bom espírito, acredito eu,
um espírito superior, né? De maneira que não é fácil. O que a gente precisa entender de tudo que foi falado aqui na tarde de hoje é que o reino dos céus ele pode se traduzir, então, nesta visão de um outro mundo espiritual ou material, né? Como nós falamos aqui, um mundo para onde nós necessariamente vamos no futuro, como pode também se traduzir num mundo íntimo de cada um de nós, um mundo onde nós nos encontramos conosco mesmo, onde nós atingimos a paz interior. Na verdade, essa expressão pode ser vista das duas formas, mas tanto para atingir para atingirmos o reino dos céus num sentido, como para atingirmos o reino dos céus no outro sentido, nós precisamos nos melhorar e nos melhorar muito, domando as nossas más inclinações, como falou Kardec. Ou como diz a parábola, preparando a nossa túnica nupcial para que possamos adentrar no reino dos céus. Seja lá em que sentido nós estivemos analisando essa expressão. Só nos resta continuar trabalhando. Eu acredito que todos nós conhecemos a doutrina espírita, estamos procurando fazer isso, cada um dentro da sua velocidade, cada um dentro da sua possibilidade. Mas certamente todos estamos nos empenhando e todos um dia vamos adquirir a túnica e vamos chegar no mundo espiritual, vamos chegar no reino dos céus, como disse a lição da tarde de hoje. Agradeço a vocês aí a atenção, as boas vibrações para nos ajudar aqui a desenvolver a palestra e vamos seguindo então, devolvendo a palavra para a Lia Márcia.